Top Health, um convidado super especial, uma pessoa que a gente gosta bastante. Fica difícil porque quando ele vem aqui, ele e o Flávio não param de falar porque gostam de futebol, não entende nada o time que ele torce, com o lugar que ele veio, com o lugar que ele tá. Depois a gente fala desse assunto. Bom, mas ele é um super especialista, não só mais na medicina, porque, como eu já falei, agora ele é um mega blogueiro. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô adorando porque tem muito conteúdo de qualidade e tem tudo a ver com Top Health, porque aqui é um espaço para que especialistas expliquem não só dicas, né? Dicas é uma coisa muito rasa, né? Então, especialistas que falam com profundidade sobre informações que você precisa saber. Então, são ricos conteúdos que você adquire conhecimento e tem a oportunidade de já iniciar uma vida saudável e a possibilidade de conhecer esses médicos aqui e a partir daqui se encaminhar para uma consulta e tirar todas as vantagens dessas pessoas incríveis. Hoje a gente está aqui com o Dr. Daniel Arteaga. Muito obrigada. Olá, Maitê. Boa noite. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, tenho a honra de estar aqui, né? Dizer que aqui já é quase minha segunda casa. Eu já, também hein? acho, hein? Eu também acho. Se aconteceu o negócio do Flamengo, então, hein? Oh, aí eu não saio daqui. Mas muito obrigado, eu me sinto honrado realmente. Para mim é um prazer. Fico muito feliz de ser convidado novamente. E quantas vezes eu for convidado, eu vou estar aqui de novo. Nossa, é um prazer para nós. Assunto não falta, né? E daí, Dr. Daniel Arteaga é ortopedista, traumatologista e médico do esporte. Essa é a ordem correta? Foi assim as especializações ou não? Perfeito. Na realidade, a gente faz ortopedia e traumatologia, né? De uma vez só, na mesma residência. E aí depois eu fiz a sub de medicina esportiva. Então, e fiz também, assim, na verdade eu tenho 2 títulos de especialista, né? Tanto da ortopedia quanto da medicina esportiva. São 2 especialidades diferentes que se complementam, né? Mas que tem tudo a ver. Bom, a gente, é o que eu falei, né? Claro que sempre vai ser convidado, porque eu acredito que todas as especialidades têm algo para contribuir, eu entendo isso perfeitamente. Mas existem coisas dentro ali da sua especialidade que ainda são de muita ignorância, né, da grande população. Então, as perguntas que eu quero fazer aqui é para que pessoas comuns mesmo entendam o que acontece, o que pode estar acontecendo, porque às vezes está passando por uma dor e não sabe, às vezes não está conseguindo ter performance dentro de algum esporte, que às vezes gosta, mas não é para ela, e não está entendendo, não está tendo resultado. E daí, quando eu penso assim, né, ortopedista e médico do esporte, eu fico imaginando a quantidade de sim e de não que sai da sua boca para os pacientes, porque o que eu percebo, né? Nem todos os esportes são para todo mundo e nem todo mundo está preparado para aquele esporte. É isso mesmo? Na realidade, assim, Maite, eu, como médico do esporte, eu procuro ser um incentivador, que as pessoas cada vez mais tenham o exercício físico como um aliado em um hábito, ou até mesmo um estilo de vida, né? Porque realmente o exercício, eu costumo dizer que o esporte, ele é um modificador de vida, né? Ele não só melhora a qualidade de vida, mas ele tem o poder de transformar a vida das pessoas, né? A gente está falando de futebol, estava brincando sobre futebol, e a gente percebe isso muito claramente, né? No futebol, porque a gente vê meninos que muitas vezes começam e se destacam e transformam a vida ali de todo o ambiente que eles estavam. Então eu procuro ser um incentivador. E aqueles pacientes que muitas vezes me procuram com uma queixa ortopédica, algum problema relacionado à ortopedia, e tem vontade de fazer algum tipo de esporte, eu procuro incentivá-los. Mesmo que, às vezes, realmente acontece. Às vezes tem um paciente que não tem a possibilidade por uma patologia, vamos supor, ele tem uma artrose de joelho, fica complicado ele correr, né? Então, às vezes, eu preciso orientá-lo que uma outra atividade como a bicicleta seria mais interessante para ele. Mas eu nunca deixo de estimulá-lo a praticar um exercício físico. Mesmo porque hoje em dia tem várias possibilidades, né? Antes eu lembro que só tinha musculação, a academia era longe, né? Ficava muito difícil. Hoje em dia tem academia de musculação em todo bairro praticamente. Exato. E são variados tipos de esportes, né? Então eu acredito que as coisas evoluíram e o acesso também melhorou, né? Sim, melhorou bastante. Eu acho que cada vez mais tem melhorado, né? E eu espero que cada vez mais continue melhorando. E que nem você falou, a questão das academias, né? Antigamente era algo tão incomum e hoje realmente a gente tem isso difundido, né? E espero que seja cada vez mais difundido. Para você ter uma noção, Maitê,
trazer um dado aqui interessante para você. Você sabe que, em termos falando de academia, de exercício de musculação, cerca de 5 a 10% apenas da população frequenta uma academia hoje em dia. Então você tem 90% da população que está fora da academia. Então você tem um público aí muito grande que você pode ainda atraí-lo. Então, teoricamente, se a gente for contar tanto de pessoas que estão fora da academia, a gente teria que ter até mais academias, né? Por que essas pessoas, teoricamente, não vão? Grande parte delas não se identificam com aquele estereótipo que foi construído em relação à academia, né? Antigamente, a academia era um lugar onde as pessoas imaginavam. Você falou academia, as pessoas imaginavam alguém musculoso, uma mulher sarada, né? E o que a gente está tentando fazer é justamente mudar esse estereótipo, fazer com que a academia não seja só um lugar para as pessoas que querem ficar com o corpo bonito, mas que seja um lugar fundamentalmente de saúde. E a gente tem um público muito grande para explorar, né? Se a gente conseguir conscientizar essas outras 90 pessoas que estão em casa, que até hoje se sentiram mal ao ir à academia, né? Que não vão na academia por uma sensação de repente, ser menosprezada, né? Por não ter um corpo bonito, ou às vezes estar fora de forma. O que a gente quer fazer é que essas pessoas, na realidade, elas se sintam atraídas também por esse ambiente. E daí, pensando bem, tudo tem dois lados, mas o marketing, por exemplo, quando a gente pensa no marketing de academia, é a pessoa que está treinando já com o corpo que a gente quer ter. Então, eu lembro aquelas propagandas da Polishop, por exemplo, né? Que tinha os aparelhos que só eles tinham. As pessoas já... Aquelas cintas, aquelas coisas que a gente sabe que funciona, outras nem tanto. Mas assim, eu entendo que era a intenção de a pessoa vai olhar desejando aquele corpo. Mas no nosso consciente fica assim, né? Nossa, eu não tenho esse corpo, eu não posso ir lá. Exato, Né? exatamente. Então tem esse aspecto, né, que também não deixa de ser bacana. Estética é algo realmente importante, né, digamos assim. Mas acho que mais importante do que a estética é justamente a saúde. Então, se a gente conseguir construir uma imagem que a academia, mais do que a parte estética, é a parte da saúde que importa, eu acho que a gente tende a atrair esse público. Tanto é que hoje você tem academias especializadas, né? Academias especializadas em idosos, academias especializadas em pacientes obesos, né? Então, cada vez mais esse nicho está crescendo e está trazendo essas pessoas. Eu espero que cada vez mais isso vá acontecendo. Eu acredito que sim, porque as pessoas, elas... volto a dizer, tudo tem o lado ruim e tem o lado bom, mas essa onda da estética e dos blogueiros fitness também fazem com que as pessoas tenham mais vontade, né? Eu lembro do mercado antigamente, quando só tinha um pedacinho de comida mais ou menos fitness, que também nem era fitness, né? Hoje em dia tem mercado só disso, então tudo tá mudando, né? As pessoas, elas estão... Tem ainda um pessoal que não entendeu, ou não quer, ou então sabe, por exemplo, eu sei muitas coisas que eu não devo fazer e eu continuo fazendo. Ou coisas que eu deveria fazer e não estou fazendo, tenho plena ciência disso, né? Mas existem pessoas que já entenderam de fato que é isso, e pronto, acabou. E assim, eu também lembro que antes era assim, eu só quero emagrecer ou eu só quero ficar fortinha, com o bumbum duro, com as perninhas duras, mas hoje em dia se entende que... Eu vi uma vez aquele atleta, Gustavo Borges, o nome dele? Uhum. E eu lembro que naquela semana até tinha comentado sobre esse assunto e ele falou que a academia para ele não entra mais como algo fora do trabalho. Ele entende que a academia faz tão bem para a performance dele dentro do trabalho que ele entende que as horas na academia são horas de trabalho. Então não é separado. Sim. Então hoje eu percebo que as pessoas entenderam isso. As pessoas começam a ir para a academia não só por estética, mas muitas vezes para se livrar de uma depressão, mas também para entender que se ela treina, ela dorme melhor, ela trabalha melhor, mesmo que o interesse não seja estético. Exato. A academia, ela tem esse poder também, né? Porque ela também é um ambiente onde você consegue se socializar, né? Conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que muitas vezes pensam igual a você, né? Tem aquele mesmo tipo de pensamento que você tem, né? Às vezes encaram até as mesmas dificuldades que você e você pode compartilhar ali. Então, a academia deixou de ser realmente aquele ambiente que era só para o paciente que procurava estética. Apesar, lógico, não vejo nada de errado nisso. Você quer ficar bonito, quer ter um corpo bonito, né? Aí sim tem que ir para academia, né? Mas esse outro público também, ele merece e precisa da academia, né? A academia é tão importante para os dois públicos. Legal. Bom, quando eu penso em trauma, eu penso em pancada, penso em fratura exposta, penso em cirurgia. Dentro da medicina, da ortopedia, o que é considerado trauma? Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que a pessoa ela é obesa e ela desenvolveu uma doença na patela por conta do peso. Isso é considerado um trauma?
gerado por ou não? Não, aí nesse caso, não. Nesse caso é considerado uma sobrecarga, né? O trauma, ele necessariamente ele envolve o que a gente chama de distribuição de energia. Então você precisa ter uma ação e uma reação, como bater na parede, e a reação de você bater na parede, aquela energia que você despendeu ali, ela vai se voltar contra a sua mão, por exemplo, né? Então todo trauma, ele tem essa ideia de ação e reação. Então você bateu contra alguma coisa e em contrapartida recebeu uma energia de volta. Essa energia ela acaba machucando e aí nós temos o trauma, que de maneira genérica a gente chama de contusão, né? Então é uma contusão. Essa contusão pode gerar fratura, pode gerar apenas uma lesão muscular, pode gerar uma lesão tendinosa, pode gerar diversas lesões, né? Então contusão seria o termo genérico para esse trauma que acontece na maioria das vezes. Então, por exemplo, o fato da pessoa colocar aquele peso, digamos assim, naquele joelho, por exemplo, não é considerado que, de fato, foi causando um machucado ali e virou um trauma. É outro nome que se dá. Isso, aí seria, na realidade, uma sobrecarga que o paciente teve, né? Então, ele teve múltiplas sobrecargas articulares que gerou uma lesão também. Então, essas sobrecargas, que de certa forma, se a gente for parar para pensar, eu entendo o seu pensamento, não deixa de ser um trauma, né? Mas, na realidade, ela é um trauma por sobrecarga, digamos assim. Entendi. E daí, por exemplo, quando a gente fala, depois até quero voltar nessa pergunta, sobre doenças, por exemplo, que a pessoa tem no coração e acontece de cair morto, né? Ou então descobre ali, o jogador geralmente não acontece isso, porque eles já descobrem muito antes que eles têm alguma doença no coração, mas acontece assim, por exemplo, existem as doenças. Existem as questões do trauma ou do sobrepeso, no caso do joelho, mas existem doenças genéticas que podem acontecer e impedir a pessoa de praticar algum esporte? Sim, é muito legal essa pergunta. Realmente, existem algumas condições que elas impedem do paciente dele praticar atividade física, principalmente se for uma atividade física com maior intensidade, né? Entre essas doenças, né, existe uma doença cardíaca chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença hereditária, né, uma doença de cunho genético, que na grande maioria das vezes a pessoa não sabe que ela tem. Então ela começa a praticar uma atividade física, né, e vai praticando, muitas vezes não sente nada, até que um belo dia o coração da pessoa entra em colapso e a pessoa ela pode vir a óbito, né? Então a importância do paciente, inclusive já puxando o gancho, né, do paciente fazer o acompanhamento com o médico do esporte, é justamente fazer essa avaliação e saber se o paciente ele tem esse tipo de problema, né? E se ele tiver, afastá-lo das atividades que ele não pode praticar, né? Então, existe sim condições que o paciente, infelizmente, ele não pode vir a fazer atividades de alta intensidade. E mesmo que não seja no coração, pode ser em alguma outra parte do corpo ou não existe isso? Por exemplo, tem uma doença genética no cotovelo que, no osso é mais quebradiço, existe isso? Existem pessoas, por exemplo, que têm frouxidão ligamentar, né, que é uma condição que gera maior instabilidade articular e ela tem maior chance de vir a ter lesões articulares. Então, nesse caso, aí já entrando também não só a medicina esportiva, mas um pouco da ortopedia, quando a gente faz esse diagnóstico e observa isso no paciente, a gente também pode agir precocemente para que esse paciente não venha a ter lesão, né? Então, são coisas que a gente consegue no exame físico com o paciente, observando, perguntando para o paciente, tendo esse contato com o paciente, determinar se ele realmente tem ou não, e se ele tiver, o melhor momento para ele tratar, digamos assim, é justamente aquele porque ele vai, na realidade, estar fazendo uma prevenção. Estamos apresentando Top Health. Revista Top. Você merece ter em suas mãos a mais completa da região, com conteúdo de qualidade, compromisso com a informação. Aqui é top. E sabe por quê? Tem conteúdo informativo de verdade, entretenimento e muito mais. Pense fora da caixa. Seja top. Os melhores estão aqui. Porque top é ter inovação a todo momento. Revista Top. Conectando pessoas pela comunicação.
Nova Gourmet é a sua melhor opção para o almoço de segunda a sábado. Produtos selecionados e um cardápio completo você só encontra aqui. Venha até o restaurante na Rua Ceará, 1117, ou então peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, telefone 1735225331 ou 981545777. Você é sua marca, sua história, seu posicionamento, suas opiniões, dificuldades, alegrias, família. Uma boa história motiva, inspira, diverte. Lifestyle Podcast. Atenção Catanduva, a espera acabou. Chega de esconder o nosso endereço. A Sky Fit vai ser dentro do Garden Shopping Catanduva, na Avenida Engenheiro José Nelson Machado 280. Venha para a Sky Fit conhecer a rede de academias que mais cresce no Brasil. You can fly Sky Fit. Descubra na conveniência do posto Alto 7 o delicioso sabor do pastel de nata. Feito de hora em hora, é a combinação perfeita entre massa folhada crocante e recheio cremoso. O pastel de nata é um dos doces portugueses mais apreciados e pode ser saboreado sozinho ou com um bom café. Agora, você já sabe, venha experimentar ou leve para casa o pastel de nata da conveniência do posto Alto 7. Rua 7 de setembro, 818, Catanduva. Voltamos a apresentar Top Health. Uma pergunta polêmica. Eu sempre Legal. tenho uma polêmica, né? Existem aquilo de ter os três tipos de pessoas, né? Endomorfa, ectomorfa. Existe isso de fato? E se existe, eu gostaria... Porque eu tinha uns amigos que eram atletas de fisiculturismo. E daí cada um tem uma categoria. Então tem os men's physique, tem os que são os bodybuilder lá, e as meninas também, né? Então as biquínis e tal. Quem escolhe a categoria é Deus, porque assim, tem gente que nunca vai ser muito forte, tem gente que nunca vai ter aquelas costas gigantes, tem meninas que vão treinar e vão ficar com o corpo mais musculoso e outras vão ficar com o corpo mais fino. É Deus que determina isso? Perfeito. A categoria não é a pessoa que escolhe. Não é a pessoa que escolhe. Realmente, se a gente for observar, né, essas pessoas que elas realmente tem pessoas que elas têm uma facilidade muito maior em ganhar massa magra, né, desenvolver o tecido muscular do que outras pessoas. Isso independente, assim, digamos, de ergogênicos, né, de esteroides anabolizantes, mas independente disso, tem pessoas que realmente têm maior facilidade. É uma condição que muito provavelmente é genética, né, na grande maioria das vezes. Essas pessoas, elas expressam receptores específicos, principalmente no tecido muscular, que são mais associados a essa questão de serem mais receptivos por exemplo, a testosterona, né? Então ela vai ter uma maior facilidade para ganhar massa magra, porque tem maior quantidade de receptores receptivos à testosterona. Então existe sim essa questão, né, que deve ser levada em consideração. E aí, às vezes, a pessoa ela é muito magrinha, tem uma dificuldade muito grande para ganhar massa magra, e ela não vai nunca conseguir se enquadrar ali em determinada categoria. Perfeito. Ainda separando em grupos, né? Eu já vi alguns treinadores, especialistas falando que as mulheres, elas possuem, de fato, uma resistência maior para a dor e até uma determinação, digamos assim, maior que do homem. Isso é comprovado? É um fato? Existe um dado que comprove isso ou não é? Não tem essa separação? Porque eu fico imaginando, vocês são detentores
do hormônio da força, da beleza, da pele maravilhosa, do bom humor. Então, na minha cabeça não bate muito essa informação. A questão da dor, eu não vejo dessa forma, realmente, assim, existe esse mito, que na minha concepção realmente é um mito, de que a mulher é mais resistente à dor pela questão do parto, mas na realidade dor é um conceito muito subjetivo, né? É muito difícil você quantificar a dor, né? Então é muito difícil também você realmente conseguir expressar isso, falar que a pessoa tem mais dor ou menos dor, até porque do ponto de vista científico, você falar dor é um aspecto muito complexo. Envolve toda uma cadeia de respostas, né, no corpo humano, que é difícil você falar assim que não, a mulher é mais resistente e o homem não, porque o homem não tem que passar pelo momento do parto ou coisa desse tipo, né? Então não vejo dessa forma. Eu acho que é muito subjetivo, é muito pessoal essa questão da dor. Não tem como comparar, critério para comparação. Não tem. Às vezes eu vejo muito assim, tem muitos pacientes que sofreram um pequeno trauma no dedo, por exemplo, e sentem uma dor absurda. E tem pacientes que aquele mesmo trauma, quantos pacientes eu já não peguei em pronto-socorro, por exemplo, que chegaram andando com fratura de pé, tornozelo, né? E tem pacientes que às vezes têm que a gente chama de uma contusão leve, um trauma leve e não conseguem andar. Né? Então, é muito pessoal, é muito subjetivo mesmo. Eu sinto bastante dor, eu só não sinto dor para procedimento estético, é uma coisa incrível, incrível assim. Isso. Então, por exemplo, quando eu tive que tirar a vesícula, parecia que eu estava indo para batedor, mas quando eu fui fazer a minha cirurgia plástica no nariz, eu estava assim, nada doía, nada estava ruim, tudo estava... Eu não sei o que acontece. Essa pergunta... Essa questão aí, se você souber a resposta, me fala. Porque para cirurgia de 40 minutos, eu tava sofrendo, mas para de 5 horas para arrumar o nariz, que corria o risco de ser quebrado o meu nariz, graças a Deus não foi. Não sei, tava tudo tão incrível. Mas vamos lá. No mundo da luta, por exemplo, a gente percebe que algumas pessoas... É isso que eu falo, são informações ali, na verdade eu não sei baseada no quê, mas, quer dizer, eu sei baseada no quê, né? Eles têm ali uma questão de quem ganha mais, quem ganha menos, quem suporta mais. Então, dentro do Brasil, por exemplo, se fala muito dos manauaras, né? Em questão também do bendito do açaí que eles tomam, da vida que eles têm, e que eles possuem uma força muito diferenciada perante aos outros lutadores. Quando a gente também pensa no nível mundo, a gente vê os russos, por exemplo. Eles são umas coisas assim que parece que eles têm... É surreal. Essas pessoas, por região, não só por alimentação, mas por região, existe aí um dado histórico ou alguma pesquisa que comprova pessoas ali são mais fortes ou não? Porque, por exemplo, outra pergunta que eu também gostaria de saber. Pessoas negras, não é normal. Eles são eles são fortes, eles treinam. A minha impressão é que a musculatura... primeiro que eles já não precisam, se for fisiculturista, não precisa nem pintar, né? Porque já tá com a sombra, com os vínculos lá, tudo perfeito. É uma coisa absurda, assim. É uma pele resistente, parece que é tudo resistente. Existe algo que comprove isso ou também não? Olha, eu acho que quem poderia me ajudar nessa resposta seria Darwin, né? Darwin dizia que a teoria de Darwin é justamente que existe uma condição de adaptação, né? E a seleção natural das espécies. Isso quer dizer que aquelas espécies que passavam por condições mais extremas, elas foram se adaptando, e aqueles que foram sobrevivendo e sendo escolhidos ali como sobreviventes ao longo de gerações, eles iam herdando esses genes, né? Então, com certeza, existe uma condição genética que faz com que essas pessoas, elas tenham essas condições boas, né? Então, você vê realmente, assim, determinados grupos, não todos, mas determinados grupos de pessoas negras, elas têm maior facilidade, por exemplo, para ganhar massa magra. Você tem condições, pacientes quenianos, eles são pacientes extremamente magros, mas que correm muito mais do que a população em geral, quando comparada, né? E aí a gente pode extrapolar isso para outras regiões também. Existem populações que têm maior facilidade em determinados esportes, enfim. Isso é uma condição que foi, na verdade, determinada ao longo de várias gerações, né? Que fizeram com que essas espécies, essas populações, elas recebessem esses genes, né? E acabaram tendo essa facilidade, né? Então, na realidade, eles são,
digamos assim, Sobreviventes? e mais do que sobreviventes, né? Foram realmente selecionados, foram presenteados com essa genética que ao longo do tempo foi sendo selecionado. Entendi, tô passada. Eu tô passada, sabe por quê? Ó, eu sou branca, qualquer coisa me dá estria, entendeu? Eu tenho que viver de procedimento porque minha cara enruga, entendeu? O Flávio não tem uma ruga naquele rosto dele, entendeu? Daqui a pouco, eu com 40 vai parecer que eu tô com 50, ele com 60 vai parecer que ele tem 30. Não é justo isso. Eu acho que provavelmente você vem aí de alguma linhagem de nobres europeus, entendeu? Sim. Que aí não passou por nenhum tipo de seleção extrema e aí acabou desenvolvendo mais essa questão. Mas você sabe que eu tenho um pensamento bem absurdo sobre isso. Porque, por exemplo, eu vejo assim, ó, quanto mais distante você tá, quanto mais derivado você é, mais meia boca, mais mequetrefe você é. Sabe, porque a minha avó, que é filha direta de estrangeiros raiz, digamos assim, acredito também que tem todo um fator da vida que se levou, da alimentação, tudo diferente. Mas a minha avó teve filhos, minha avó não tem uma estria no corpo. Eu que já sou a neta, é bem brasileira mesmo, é neta de estrangeiro, assim, não tem uma pele resistente, não tem... Gente, olha, sinceramente, mas ainda falando disso, se fala muito da geração atual, né? Se fala muito sobre a má alimentação e tudo mais. E a gente entende que se existiu uma vida e a comodidade também foi algo muito ruim para as pessoas, né? O fato de não precisar fazer muitas coisas nos levaram a um certo sedentarismo, né? Se percebe que mesmo com muita modernidade, essa modernidade também vem muito do que se fazia antigamente, né? Então a gente percebe as pessoas buscando algo mais natural, mas é muito difícil. Então, por exemplo, come um frango, o frango tem anabolizante. O alface tem não sei o quê. Como que faz para saber selecionar e de fato ter uma vida saudável, tendo que trabalhar, estudar, não conseguindo organizar a comida, por exemplo, come fora? Tá mais difícil tudo, até para quem está escolhendo fazer o certo? Ou você não acha que tá assim? Então, eu acho que, de fato, assim, não é fácil, né? A questão que você falou da modernidade, isso nos impôs um estilo e um ritmo de vida que talvez seja difícil você encaixar um modo de vida saudável nisso, né? Porque o modo de vida saudável, de fato, você precisa fazer exercício físico de maneira regular, né? Precisa se alimentar bem e, obviamente, é muito mais fácil você ter as comodidades do dia a dia, às vezes passar e comer um fast food, né? Então, de fato, isso é algo que se torna difícil nesse sentido, né? Devido a essa correria. Mas, em contrapartida, Maite, aproveitando a pergunta e falando um pouco a respeito, a questão do sedentarismo e a questão das implicações do sedentarismo hoje, não só na população brasileira, mas a nível mundial. Então, você tem aí mais de 50% da população brasileira com sobrepeso, né? Dentre esses, você tem um bom número de pacientes obesos, né? E hoje, o sedentarismo, ele é considerado o maior fator de risco para morte por doenças cardiovasculares. O sedentarismo, ele é um risco maior do que, por exemplo, o tabagismo, né? Então, quando você pensa que a população está ficando cada vez mais sedentária, automaticamente o que a gente tem que imaginar é que essa população está ficando cada vez mais doente, né? E um outro dado interessante também, aproveitando o gancho, hoje a gente sabe que a maior causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, né? As doenças cardiovasculares, elas estão diretamente relacionadas a esses fatores que a gente acabou de comentar, principalmente o sedentarismo, né? E as doenças cardiovasculares, elas matam mais de 50% das pessoas com menos de 50 anos de idade. Então, elas matam muito cedo. Só que para a pessoa morrer com 50 anos de idade de uma doença cardiovascular, ela teve que levar uma vida fazendo coisas ruins, de sedentarismo, de sobrepeso, de às vezes se alimentando mal, né? Então, isso vem aumentando cada vez mais, né? Pelas facilidades impostas que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem um carro, a gente não precisa
andar a pé, né? Se a gente quer ir no centro da cidade, a gente pega o carro, não vai de bicicleta. Não precisa sair correndo atrás da comida, Não precisa né? sair correndo atrás da comida, né? A comida hoje em dia já não é tão saudável quanto antes. Sim. Mesmo quando você procura uma comida que talvez fosse, que nem você acabou de comentar, talvez fosse um pouco mais saudável, ela tem ali aditivos que talvez possa ser um pouco ruim, né? Mas ainda assim é melhor você comer esse saudável do que comer o fast food ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse alerta que eu tô dando aqui é justamente por isso, porque é importante que as pessoas se conscientizem que elas são responsáveis pela própria saúde, né? Se elas não fizerem nada por elas, não espere que os outros vão fazer por elas, né? Sim. E eu, na verdade, eu faço essa pergunta porque, assim, falei no começo sobre as facilidades de hoje você encontrar comida saudável. O que acontece? A gente precisa de muita informação, é muita informação para você saber, escolhe isso, escolhe aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, às vezes, por exemplo, bom, ainda falando disso, às vezes a pessoa ela vai num restaurante e ela até pega uma coisa ou outra, mas ela mal sabe que aquilo ali não é tão saudável assim. Eu entendo que todo mundo sabe o que é muito ruim e o que é menos pior. Vamos colocar nessa balança. Mas eu também entendo que quando a pessoa ela procura um atendimento personalizado, entendendo que ela é um indivíduo e ela entendendo sobre ela, fica muito mais fácil, ela economiza muito mais tempo e muito mais dinheiro. Né? Então, eu imagino que se a pessoa ela se preocupa nesse parâmetro, porque você olha no Instagram, você, legal, isso faz bem, mas às vezes não faz bem pra você. E você não tá sabendo como é que tá andando isso daí. Às vezes tem gente que não sabe o que é proteína e carboidrato e ela vai misturando tudo, ou então ela enche aquele bando de salada e ela acha que tá arrasando com um monte de legume. Não tá. Porque ela tá vendo que é pra todo mundo, tá vendo que é pra ela. Então, quando eu penso nessa sequência de informações, eu vejo que às vezes a gente perde muito tempo buscando na selva. O que é selva? Internet. Ao invés de ir lá marcar uma consulta e assim, vamos falar sobre mim. O que é bom pra mim, né? Então, ainda tem gente que perde esse tempo, não é? Perfeito, tem sim. Na verdade, é até muito comum isso, né? Uma coisa muito comum que eu vejo no consultório as pessoas muitas vezes elas leem alguma coisa a respeito, assim, eu quero emagrecer. Vou dar um exemplo básico aqui para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes as pessoas elas querem emagrecer e elas leram a respeito, por exemplo, de uma dieta low carb, né? Uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. E ela acha que para ela vai ser ótimo, né? E aí ela começa a fazer aquela dieta da cabeça dela, porque ela leu em determinado local, e ela começa a se sentir cansada, falta de disposição, sem ânimo para fazer o exercício, né? Então começa a acontecer uma série de coisas, e aí ela vai me procurar falando, mas eu tô me sentindo cansado, não tenho disposição, meu humor mudou. Aí eu pergunto para ela o que ela tá fazendo, ela praticamente não come nada de carboidrato. Então ali eu já fiz um diagnóstico do que na realidade todos esses problemas, ou pelo menos parte desses problemas que ela está me relatando, está relacionado a isso que ela me falou. E daí a importância não só de fazer, aí aqui eu até chamo a atenção também, que a importância não só do acompanhamento com o médico, né, mas chamar a importância também do nutricionista, né, saber que esses profissionais, eles também são importantes, né, para o acompanhamento, para que as pessoas tenham realmente uma noção. E não, se a gente for parar para pensar, não é caro, né, caro é você ficar doente. Eu costumo dizer assim, que o local mais caro que existe, o que é mais caro na vida é a cama de um hospital. Esse local aí, você pode pagar o que for para qualquer um, que ninguém vai tomar o seu lugar. Então não é caro você se cuidar. É óbvio que às vezes tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que têm menos condições, mas se a gente conseguir fazer pelo menos, ter uma certa noção de fazer o básico, já é o suficiente. Já muda bastante. Já muda bastante. Engraçado, isso que você falou é uma coisa interessante. Também tem instalado na nossa cabeça a demonização do carboidrato, né? Exato. Isso é o que eu mais vejo no consultório, é a questão do carboidrato. É impressionante. Duas coisas, né? A primeira foi essa que eu comentei, que às vezes o paciente ele leu que a dieta low carb é ótima para emagrecer, e na realidade não é bem assim, depende de quem vai fazer essa dieta, né? E a segunda, muitas vezes o paciente ele começa de fato a fazer uma dieta para emagrecer, e aí ele tem ali um gasto calórico X, né, que ele quer fazer um déficit calórico, e depois que ela emagreceu, ela começa a aumentar a quantidade de exercício, porque ela já está se adaptando à atividade, ela mantém a mesma dieta, ou seja, ela começa a aumentar o gasto calórico dela, fazendo um déficit calórico ainda maior. Então, naturalmente, essa pessoa ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir indisposta,
ela vai se sentir desanimada, o humor dela vai mudar. Então isso também acontece. Às vezes a pessoa até tá fazendo uma dieta ali legal, mas aí deu tudo certo, ela emagreceu, esqueceu o nutricionista, esqueceu o médico lá, e aí ela começa a apresentar esses sintomas justamente porque ela simplesmente resolveu manter a dieta pro resto da vida. Estamos apresentando Top Health. Revista Top. Você merece ter em suas mãos a mais completa da região, com conteúdo de qualidade, compromisso com a informação. Aqui é Top. E sabe por quê? Tem conteúdo informativo de verdade, entretenimento e muito mais. Pense fora da caixa. Seja Top. Os melhores estão aqui. Porque Top é ter inovação a todo momento. Revista Top. Conectando pessoas pela comunicação. Nova Gourmet é a sua melhor opção para o almoço de segunda a sábado. Produtos selecionados e um cardápio completo você só encontra aqui. Venha até o restaurante na Rua Ceará, 1117, ou então peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, telefone 1735225331 ou 981545777. Você é sua marca, sua história, seu posicionamento, suas opiniões, dificuldades, alegrias, família. Uma boa história motiva, inspira, diverte. Lifestyle Podcast. Atenção Catanduva, a espera acabou. Chega de esconder o nosso endereço. A Sky Fit vai ser dentro do Garden Shopping Catanduva, na Avenida Engenheiro José Nelson Machado 280. Venha para Sky Fit conhecer a rede de academias que mais cresce no Brasil. You can fly Sky Fit. Descubra na conveniência do posto Alto 7 o delicioso sabor do pastel de nata. Feito de hora em hora, é a combinação perfeita entre massa folhada crocante e recheio cremoso. O pastel de nata é um dos doces portugueses mais apreciados e pode ser saboreado sozinho ou com um bom café. Agora, você já sabe, venha experimentar ou leve para casa o pastel de nata da conveniência do posto Alto 7. Rua 7 de setembro, 818, Catanduva. Voltamos a apresentar Top Health. Quando a pessoa, existem vários motivos que levam a pessoa a emagrecer, né? Mas existem pessoas que iniciam isso e ela tá num nível de desespero muito grande. E ela até quer alguma coisa rápida, mas ela quer rápido, daí ela pensa que ela vai tirar tudo rápido, daí ela já tem um ritmo de vida, o corpo dela já se adaptou, né? Me corrija se eu estiver errada, hein? Mas ela tem ali um gasto já padrão, de uma pessoa sedentária, mas de certa forma gasta alguma coisa. E daí, por exemplo, ela tira o doce do nada, ela tira o carboidrato e ela aguenta 3 dias. Aí ela leu que ela tem que correr em jejum, aí quase morre. Aí começa a dar vertigem, não sabe que é uma hipoglicemia, né? E daí ela desiste. Sim, isso é muito legal de você falar, porque a questão do emagrecimento, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo é especialista, e quando você vai ver, ninguém sabe de nada. Porque realmente o emagrecimento ele é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria magro, lindo, maravilhoso. Mas não é bem assim. Emagrecer é um processo, né? As pessoas têm que entender que você emagrecer não é do dia para a noite.
você tem que tomar uma série de medidas e de decisões também, né? Que vão fazer que em um determinado tempo você vai conseguir emagrecer. Essas dietas malucas ou esses processos de emagrecimento, que geralmente são muito rápidos, eles não são duradouros, porque a pessoa ela emagrece, né? E tende a engordar mais do que ela emagreceu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E esse é o grande desafio hoje. O grande desafio, na verdade, não é fazer a pessoa emagrecer, porque teoricamente, você fazendo um déficit calórico grande, você consegue emagrecer, né? Agora, você manter esse processo de emagrecimento por um determinado período é o mais difícil e é onde as pessoas mais desistem. Perfeito. E eu também entendo que não existe, gente, nada melhor na vida para alguém cuidar de você. Então, por exemplo, tô começando ali, quero começar a treinar, correr. Não dá certo, você tem um médico, você fala, não tá dando certo isso aqui. E o médico vai lá e vai arrumar aquilo pra você. Você não fica se sentindo frustrado. Nutricionista é a mesma coisa. Começou a dar certo, tá sentindo fome, você fala pra nutricionista, eu tô sentindo fome, ela vai mudar aquilo pra você. Não precisa desistir, né? Não precisa largar tudo. Bom, e daí tem uma outra característica dentro do seu trabalho que eu admiro muito. Hoje você é uma referência, todo mundo te conhece, muito antes de você ser blogueiro. E eu falo isso com muito elogio mesmo, porque tem muita informação aí jogada, né? Que a pessoa lá vai acreditando no que tá fácil. Então eu falo assim, tem muita gente boa falando pouco, tem muita gente ruim gritando, e isso atrapalha muito as pessoas, né? E daí o que eu percebo? Você trata tanto o atleta de alta performance, quanto a pessoa que é normal, digamos assim, né? E também está iniciando uma vida no esporte. A gente entende que alguns atletas começam muito cedo, né? No futebol, por exemplo, eles começam muito cedo, uma carreira muito cedo. E alta performance fazem coisas extraordinárias. Mas a gente percebe que tem uma geração de pessoas ali dos seus 30 para cima que estão fazendo feitos absurdos, né? E daí tem uma explicação para essa distância, né, da pessoa que começou muito cedo. Claro que é incomparável, eu entendo que uma pessoa... Mas assim, a pessoa que não fazia nada, a gente tem tantos relatos, a gente vê, por exemplo, maratona, que a pessoa, não é que ela quer ser a primeira, mas ela vence e ela chora, porque aquilo está totalmente ligado à vida dela, e é uma vitória tão pessoal. Como que acontece isso, né? Essas pessoas, existe a possibilidade mesmo ainda de pessoas que tiveram vida sedentária e despertar depois dos 30 e conseguir feitos dentro do esporte? Existem inúmeros relatos, assim, de pessoas que conseguem isso, né? O esporte, ele tá aí para ser começado a qualquer época da vida, né? Então, você não necessariamente precisa ser jovem para começar a sua atividade física. E aí, a partir do momento que você começou a fazer um determinado esporte e você tenha realmente uma aptidão, um dom natural para aquele esporte, a chance de você se desenvolver é maior, né? Para você ter uma noção, você sabe mais ou menos qual que é a média de idade hoje dos participantes que finalizam um Ironman? Você sabe que é um Ironman, né? Sei, aquele negócio que não é feito pra pessoa. Isso, lá. Lá não foi feito pra gente aquilo. O corpo da gente não foi feito pra fazer aquilo lá. Você sabe qual que é a média hoje das pessoas que terminam um Ironman? Não, qual é? 43 anos. É mentira. 43 anos. Termina que conclui tudo? Exatamente, a média. Nadou, correu. Exatamente. Então, assim, ó, é um esporte que ele exige, além da capacidade mental, obviamente, né? E essas pessoas, geralmente, elas têm uma capacidade mental de resistir àquilo, mas são, geralmente, muitas pessoas que começaram tarde no esporte, né? E aí elas foram se adaptando e tomaram gosto, começaram a fazer, e aí, de algum momento da vida, elas resolvem, então, a se permitir esse desafio. Então, você vê que é um esporte que, teoricamente, é extremamente extenuante, né? Mas que você tem pessoas aí acima dos 40 anos fazendo e fazendo muito bem. Sensacional. Bom, quando eu penso... Às vezes a gente tem um hábito e eu entendo que existem pontos de vista de culpar o nosso país, ou a nossa educação, ou o nosso governo ao sedentarismo, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade. Volto a dizer, acredito que existam diversos pontos de vista em relação a isso.
Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É um país de primeiro mundo onde as pessoas praticam esporte e conseguem vagas em universidades. Então, o esporte, a gente vê em filme, né? É muito estimulado. Porém, é um país com uma obesidade absurda, com crianças e adolescentes. E daí tem a contradição, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, porque no Brasil que não é estimulado. Mas como que num país que é extremamente estimulado, existe uma população extremamente obesa? Você já parou para pensar nisso? Existe uma explicação? Continua sendo em questão da facilidade? Porque você vê uma população que o governo incentiva e ainda assim continua fazendo errado, qual que é a sua opinião? Eu acho que no exemplo dos Estados Unidos está muito relacionado justamente a isso, né? Como é que eles se desenvolveram e criaram um estilo de vida próprio, né? Que é chamado estilo de vida americano, que é muito baseado no fast food, muito baseado nas facilidades do dia a dia, né? E que o brasileiro acabou incorporando uma boa parte disso também. Então, acho que está muito relacionado à cultura americana propriamente dita, né? Então, infelizmente, eles têm essa questão de terem essa cultura e isso influenciou demais a ponto de, mesmo os incentivos do governo, mesmo todas as facilidades que eles têm em termos de praticar um esporte, isso não seja mais relevante do que o estilo de vida que eles adotaram. A última vez que você veio aqui, o Lucas ficou passado com uma informação que você contou. Eu também fiquei passada com essa informação. Ele me lembrou ali, agora ele escreveu no celular desse tamanho para te perguntar, Daniel. É a informação que eu achei um absurdo, porque eu fiz vários mitos e verdades, mas essa com certeza foi uma... Teve a da fumacinha que emagrece, eu também perguntei, né? Você acredita que eu não achei a fumacinha para mandar para ele? A gente falou sobre treinar, sentir dor e não tomar relaxante muscular, porque isso vai atrapalhar a hipertrofia. Atrapalha, né? Se tomar, atrapalha. Não. Não atrapalha? Não atrapalha. Isso é outro mito, né? Que foi... que até hoje a gente ouve pessoas que... Assim, eu escuto isso até de educadores físicos, né? Não vai tomar relaxante muscular, não vai tomar um anti-inflamatório, né? Faz que nem o Neymar. Passa dor lá. Mas que, na realidade, não tem uma sustentação, assim. O que a gente tem que pensar é que, na realidade, existe, sim, uma questão de que o ganho de massa muscular está muito relacionado a um processo inflamatório, né? Mas quando a gente toma um anti-inflamatório, esse anti-inflamatório não vai agir nesse processo inflamatório específico do músculo. Ele vai agir em outra cadeia inflamatória, né? Que não vai inibir, a não ser, obviamente, que você se entupa de anti-inflamatórios, mas o sentido não é esse, né? O sentido é, às vezes você fez um treino e você sentiu dor, né? Então, esse anti-inflamatório que você vai tomar de forma controlada, ali 2, 3 dias, não vai inibir o processo de construção muscular, de hipertrofia, né? Na verdade, não vai interferir em coisa nenhuma, né? Então, você pode tomar tranquilamente, bem como um relaxante muscular, né? As pessoas, não vai relaxar o músculo, então eu não vou ter hipertrofia. E, na realidade, não tem uma ligação. As pessoas, elas ligam muito o fato de que, pelo fato de ser um processo inflamatório, então, se eu tomar um anti-inflamatório, eu não vou ter essa inflamação e não vou ter hipertrofia. Enquanto, na realidade, o anti-inflamatório que eu tomar, ele não vai agir diretamente nesse processo que tem outro tipo de sinalização. Entendi, perfeito. Tá respondido, Lucas. Gostou de novo da explicação dele? Ele é bom, né? É gostoso conversar com ele, né? Você vai falando, ele tem resposta para absolutamente tudo. É ótimo isso. Bom, quando eu penso em esporte também, eu vejo que as pessoas elas tendenciam a querer comparar exceções. Então, por exemplo, no mundo da luta, a gente tinha aquele John Jones lá, lembra? Com uma vida totalmente desregrada, mas uma máquina. Né? Ninguém ganhava daquele cidadão de jeito nenhum. E tem gente que quer se apegar, né? Mas usava droga, não sei o quê. São exceções. A gente tem o caso, por exemplo, do Ryan também, que era uma coisa absurda, né? Em outros tempos, mas assim, uma coisa absurda. A força, a capacidade, a inteligência na hora de lutar. Essas pessoas, elas entram no grupo de privilégio, ou talvez nem é tão privilégio assim, porque elas não têm limite, né? No final das contas, nada para elas. Também entra num grupo de pessoas com uma predisposição diferenciada? Acredito que sim, apesar que eu acredito também que são atletas que se dedicam muito, né? É óbvio que fica, às vezes quando eles saem, cometem alguma coisa ali que
que dá ibope, digamos assim, né? Então você vê o John Jones, se eu não me engano, ele estava relacionado, ele falava que fumava maconha, alguma coisa nesse sentido, né? É lógico que isso aí acaba, as pessoas abrem uma lente para isso, não, é porque ele fazia tudo errado. Na realidade não, na realidade ele treinava, muito provavelmente ele se dedicava, mas ele fazia outras coisas aí que teoricamente poderia prejudicá-lo, né? Mas ele não deixava de treinar, eu acredito. Então assim, ele treinava assim, tinha obviamente ali essa predisposição que ajudava ele, talvez se fosse outro atleta a fazer as coisas que ele fazia, não teria o mesmo resultado, mas eu acredito que ele não deixava de treinar. Dentro das modalidades de esporte, a gente entende que a performance cabe dentro de cada esporte. Então, o que é performance para um Ironman, por exemplo, não é performance para um bodybuilder. Eu lembro que um dos livros do Arnold, ele falava, né? E ele falava sobre o perigo de você ir se entupindo de coisa, e ele tinha uma frase que era mais ou menos assim: quanto mais perto do seu limite você está, mais próximo do fim você também está. E que eles entendem que o corpo masculino vai treinando, e assim, o auge deles é quase 40 anos, fortes, que é um corpo que ele não vai ter com 20, mesmo que ele treine muito. E daí acontece mesmo dessa pessoa acelerar esse processo e o corpo dela não aguentar. Então, por exemplo, uma estrutura que ela vai desenvolver lá com seus 35, 40 anos e por mau uso, né, de forma ela mesmo, essa frase dele, né, isso que eu quero saber, essa frase dele é um fato de você chegar igual o motor, né? Então, o seu motor do seu carro dá para você andar 1 ano se você andar tanto por dia. Mas se for daqui até não sei aonde, ele vai pifar. O corpo também é assim? Sim, com certeza. Na realidade, quando a gente pensa em esporte e alta performance, independente do esporte que a gente está falando, e agora falando do bodybuilder, mas a gente pode extrapolar isso para outros esportes também, tudo que é alta performance, ele já deixa de ser saudável, né? Já deixa de ser algo que você exige muito mais do seu corpo, que chega muito próximo realmente ao seu limite, né? No caso do bodybuilder, especificamente, se a gente for pegar todos os exemplos de bodybuilders no mundo, a gente vai perceber que todos eles, no processo de aposentadoria, foi extremamente ruim. Às vezes as pessoas não correlacionem isso tanto com o Arnold, né? Porque o Arnold foi uma estrela e tudo mais, mas não sei se você sabe, o Arnold ele já fez cirurgia cardíaca, né? De troca de válvula cardíaca, justamente porque o coração dele cresceu de tal forma que ele começou a ter uma insuficiência. Então ele também sofreu esse processo, né? Não foi algo que ele não tenha sofrido. É lógico que alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas invariavelmente todos sofrem. No mundo do bodybuilder, isso é muito evidente, né? O Ronnie Coleman, se a gente for, praticamente não anda hoje em dia, né? Se a gente for ver Diz que ele não anda mesmo, né? Ele já fez 12 cirurgias na coluna e tem próteses nos 2 quadris. Então você vê que o nível de exigência desses atletas foi extremamente... E naquele tempo ainda era pior porque eles não tinham tanta informação, né? Hoje ainda tem informação, mas ainda assim esses atletas de hoje ainda sofrem bastante também. Quando você vê um cidadão, uma cidadã que toma anabolizante, você consegue identificar assim? Não é, por exemplo, se sou eu que chego lá, né? Não tô tomando nada, doutor. Eu sou natural. Dá para identificar quando a pessoa... Porque geralmente se a pessoa tá mentindo, ela já tá fazendo por conta, ela já tá fazendo tudo errado. Daí ela já mente porque tá tudo errado mesmo. Mas tem uns que tentam te trapacear, e daí vai lá, faz um monte de porcaria e fala assim, deixa eu ir lá fazer o certo com esse homem. E daí chega e fala, não tem nada que... Acontece? Acontece muito. Na realidade, não tem... Assim, eu costumo dizer assim, que o paciente ele pode mentir para qualquer um, mas para mim não vai ter como. Porque... De fato, óbvio, se o paciente está fazendo tudo errado, está tomando coisa que às vezes nem é, vamos supor, nem é anabolizante, ele quer tomar anabolizante, mas está tomando algo que nem anabolizante é. Óbvio que não vai ter resultado nenhum, e muitas vezes ele vai falar para mim que não está tomando nada, né? Mas de alguma maneira eu vou descobrir. Eu vou solicitar os exames específicos, vou observar quais alterações que tem ali e eu vou conseguir detectar isso, né? Então até mesmo a questão do treinamento, às vezes é muito comum também. Você começa a conversar com o paciente fala, eu não entendo, eu não estou tendo resultado. E aí você pede o exame para o paciente e observa que aquele exame não está condizente com aquilo que ele te fala. Então eu pego e mostro para o paciente, tá vendo? Você falou para mim que está treinando direitinho, mas seu exame não mente, então não tem como mentir para mim. Tá? Então às vezes o paciente, quando ele me procura, e eu acho bacana isso, né?
Porque quando ele realmente observa que eu consigo detectar tudo aquilo que ele está fazendo ou não, ele passa até mesmo a ser mais honesto comigo. Ele começa a falar tudo que ele fez, tudo que ele não fez. Fica contando que as coisas não funcionam também? Conta. Que não tá dando alguma coisa errada em casa? Conta. Ou na balada, né? Porque tem uns bonitão que se enche de droga, se enche de cachaça, vai pra casa e passa vergonha, né? Conta. Pior que conta, né? Meu não tem Deus. como não contar, porque... Você não dá risada, né, Daniel? Você fica só... Não posso, de jeito fala, nenhum. Sim, então, sim. você vê, né? Tá vendo? Tá fazendo Mas, coisa errada. justamente. Aí, na realidade, aí eu mostro pra ele, ó, você tá vendo? Você tá fazendo coisa errada, né? E aí ele se dá conta de que, de fato, ele tá fazendo tudo errado e que ele precisa da ajuda de alguém. Aliás, fica o alerta aqui, né? Eu acho que essa questão dos esteroides anabolizantes é algo muito sério, né? Porque os esteroides, eles realmente, eles têm... É perigoso você usar. E é perigoso você usar até com a ajuda do médico, né? Então, se você faz uso de um medicamento sozinho, confiando nas informações que você lê na internet ou nas informações que você ouviu alguém falar, tome cuidado, né? E às vezes até com acompanhamento médico, as coisas acabam saindo de maneira errada. É óbvio que quando você está fazendo um acompanhamento médico, fica mais fácil você corrigir, né? Porque o paciente ele vai te falar, ó, eu senti isso, eu senti aquilo, e a gente consegue, de alguma maneira, corrigir ou consegue detectar antes do que aconteça, né? Mas todo paciente, eu costumo dizer assim, ó, se você não usa esteroide, né, você precisa procurar um médico. Agora, se você usa esteroide, aí que você precisa mesmo, porque você precisa fazer um acompanhamento. Eu não estou falando só com o médico do esporte, mas às vezes o cardiologista, às vezes o endocrinologista, né? Então, muitas vezes esses pacientes, eles têm medo de procurar o médico pelo medo disso aí que você acabou de falar, do médico ridicularizar aquilo que ele está falando, né? Pô, mas você está fazendo errado. Pô, mas isso é errado. Não, você tem que parar. Não, acho que o médico ele tem que entender que esse é o paciente que ele precisa, na realidade, acompanhar. Porque se você não acompanhar esse paciente, ele vai acompanhar com o coach da esquina ali, né? Então, esse paciente ele precisa ser levado a sério. Estamos apresentando Top Health. Revista Top. Você merece ter em suas mãos a mais completa da região. Com conteúdo de qualidade. Compromisso com a informação. Aqui é top. E sabe por quê? Tem conteúdo informativo de verdade. Entretenimento e muito mais. Pense fora da caixa. Seja top. Os melhores estão aqui. Porque top é ter inovação a todo momento. Revista Top. Conectando pessoas pela comunicação. Nova Gourmet é a sua melhor opção para o almoço de segunda a sábado. Produtos selecionados e um cardápio completo você só encontra aqui. Venha até o restaurante na Rua Ceará, 1117, ou então peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, telefone 1735225331 ou 981545777. Você é sua marca, sua história, seu posicionamento, suas opiniões, dificuldades, alegrias, família. Uma boa história motiva, inspira, diverte. Lifestyle Podcast. Atenção Catanduva, a espera acabou. Chega de esconder o nosso endereço. A Sky Fit vai ser dentro do Garden Shopping Catanduva, na Avenida Engenheiro José Nelson Machado 280. Venha para a Sky Fit conhecer a rede de academias que mais cresce no Brasil. You can fly Sky Fit.
Descubra na conveniência do posto Alto 7 o delicioso sabor do pastel de nata. Feito de hora em hora, é a combinação perfeita entre massa folhada crocante e recheio cremoso. O pastel de nata é um dos doces portugueses mais apreciados e pode ser saboreado sozinho ou com um bom café. Agora, você já sabe, venha experimentar ou leve para casa o pastel de nata da conveniência do posto Alto 7. Rua 7 de setembro, 818, Catanduva. Voltamos a apresentar Top Health. Na minha idade, assim, fazendo uma comparação de quando eu era criança para hoje, até em questão do que a minha família se falava de médico, hoje vocês estão numa linhagem muito acolhedora, né? É muito diferente isso, né? E até levando em consideração essa informação, a gente sabe que exagero é ruim para todo lado. Então, quando se fala, por exemplo, de uma pessoa obesa, se fala muito sobre ela ter uma cabeça de obeso. Muitas vezes ela até faz um procedimento cirúrgico, seja uma bariátrica ou uma lipoaspiração, talvez, não sei, alguma coisa. Ou então ela fez uma fase que ela emagreceu, mas a cabeça dela é de obeso. Mas a gente também sabe que a pessoa ela pode se perder nessa magreza sem limites. Sim. O atleta ou a pessoa que está treinando, ela também se perde nisso de, ou então, sempre tô magro, tô fraco, ou eu sempre preciso mais. E daí, por mais que a especialidade seja ali um psicólogo, um psiquiatra, você consegue identificar quando a pessoa ela já não tá mais ela não quer mais ouvir para? Sim, isso é muito comum também, principalmente o atleta, né? O atleta, ele é um profissional que ele depende dos resultados dele, né? E às vezes ele entra num ciclo de dependência daquilo, de fato, né? Porque aquilo vai trazer para ele, querendo ou não, reconhecimento, vai trazer dinheiro, né? Vai trazer satisfação pessoal, uma série de coisas que ele necessita daquilo e quando ele entra, muitas vezes ele não consegue sair. Ele só sai quando, de fato, ele já está numa situação que a gente chama de overtraining, né? Que é quando aquilo já está, de fato, fazendo muito mal. Então, a gente precisa saber identificar isso também, e a gente consegue identificar isso, né? E poder orientar esse atleta, né? Então, hoje a medicina, ela tá muito avançada nesse sentido. E é legal. Eu gosto, por exemplo, da medicina esportiva porque eu consigo conversar com os pacientes, eu consigo ouvir, consigo trazer feedback para os pacientes. Eu tenho pacientes que toda hora me mandam mensagem perguntando sobre coisas. Eu tenho um paciente, por exemplo, agora que ele mora Santa Rita do Passa Quatro, lá em Minas Gerais, né? Um atleta do ciclismo. Então, ele volta e meia tá mandando mensagem a respeito das coisas que ele tem dúvida, das coisas que ele está fazendo. E é legal trocar essas informações, porque, afinal de contas, o médico ele tem que estar sempre disposto a aprender também, né? E o paciente tem muito a te ensinar. E eu acho bacana isso. Esses pacientes me ensinam muita coisa, que inclusive eu consigo trazer para os outros atletas. Isso é muito legal, porque eu acho que você tem uma característica, que é que eu te fiz a pergunta, mas eu acho isso tão único, né, e tão especial, porque você consegue falar com alta performance e falar com aquela pessoa que está iniciando a vida, e você consegue saber o que é para um e para outro, mas você coloca ali na mesma régua de atendimento, de passar informação, de trazer para aquela realidade, né? Então, saber o que é e o que não é, mas você de fato está ali disposto para essas duas pessoas. Eu acho isso algo muito especial, acho muito importante, muito legal que você faz. Obrigado. Na realidade, até uma coisa que eu acho muito bacana, é até legal, é mais prazeroso você pegar um paciente que às vezes ele não é um atleta de alta performance, ele está começando, e ele começa a fazer uma atividade, fazer um exercício, mudar a vida dele, e ele começa a te relatar isso, a maneira que a vida dele está mudando para melhor. Isso é mais prazeroso, às vezes, até do que o atleta de alto rendimento que começa a ganhar a prova. Isso traz uma satisfação até maior pro médico. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho muito bacana. Eu tenho um paciente que passou por um processo de emagrecimento e ele se sentiu tão feliz, ele compartilhou isso comigo, que eu fiquei assim, mais satisfeito com o resultado que ele teve do que, às vezes, com os outros atletas que conseguiram ganhar um pódio, alguma coisa do tipo. É óbvio que todo paciente eu me sinto muito feliz, mas esse tipo de paciente especial, você vê que há uma satisfação maior. Que é uma transformação do zero, né? Exato. É algo que você começa ali um processo. Exato. Quando eu fiz a pergunta disso, da pessoa se perder dentro dos limites, né? E não ter limite, ter que avisar, não vai dar certo.
Eu não sei se isso é natural do ser humano, mas a gente consegue ver isso em vários setores. Então, por exemplo, o filho está sempre com o pai e com a mãe. Ele cresce, então ele foi sustentado, mantido pela mãe e pelo pai, teve educação, princípio. Aí ele compra o apartamento dele, por exemplo, que fui eu, e não sei o que. Você foi, mas você teve uma base. E eu consigo colocar isso em tudo. Ah, você tem um prestador de serviço, um funcionário. Ele aprende com você, ele já acha que ele pode ir sozinho. E eu acho que dentro dessas questões que nós estamos falando, pode acontecer também. Então, a pessoa ela até tem um resultado, e a partir daqui ela fala assim, não, agora eu não preciso mais do Daniel, eu vou andar com as minhas próprias pernas. É onde ela se perde. Porque os desafios não são os mesmos, mas você vai encontrar outros, né? Porque a vida muda. Então, quando eu falo isso da pessoa se perder, porque eu não... Pode ser uma arrogância, mas pode ser um assim, não, ele me ajudou, mas agora eu não preciso mais. E também faz isso com o nutricionista, faz isso com o personal, por exemplo, e daí a pessoa já acha que ela é sabedora, né, de tudo aquilo, e é onde ela cai de novo. E eu acho que isso é ruim, não é nem por, nossa, talvez eu consiga fazer sozinho, é porque quando ela cai, ela sente vergonha de voltar. E isso que eu acho que é o pior. Já aconteceu da pessoa voltar com vergonha, porque assim, vocês não vão tratar mal a pessoa se ela voltar, não tem problema se ela se perdeu. E eu vejo que tem muito isso. Eu conheço gente que falou que paciente se escondeu no mercado, que quando viu saiu correndo, desvia de medo. Eu acho que eles pensam que vocês vão estar o quê? Comprando 1 quilo de A100. Ah, deixa eu ver seu carrinho aí. Ah, você foi treinar hoje? Por que as pessoas pensam que vocês vão fazer isso? Já aconteceu, já. Na verdade, assim, acontece até mais frequentemente na ortopedia do que na medicina esportiva. Não tem como ele fugir. Ai, que dó! A medicina esportiva, às vezes o paciente que me procura, quando, assim, hoje, geralmente quando o paciente me procura é porque ele realmente está muito determinado a fazer alguma coisa, né? Então, ele hoje ainda o paciente que me procura da medicina esportiva ainda é aquele paciente que já fez o errado e agora ele quer fazer o certo. Né? Então, ele me procura. Esse é o perfil do paciente da medicina esportiva. Agora, na ortopedia, às vezes, assim, o paciente tem que ficar imobilizado, né? É chato, e aí você fala para ele, ó, você tem que ficar imobilizado por tanto tempo. Aí, quando o paciente ele volta na consulta seguinte, ele já tá andando, já tá fazendo tudo ao contrário, né? Aí ele viu que deu errado, aí ele fica com vergonha. Ah, é verdade, não sei o quê, né? Devia ter seguido, não sei o quê. Entendi. Mas, assim, eu tô sempre disposto a ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, quem quiser, eu vou estar sempre disposto. Agora, quem não quiser, infelizmente, não tem muito o que fazer. Por isso que é uma profissão para pessoas que estão em outro patamar, porque se fosse eu ia falar assim, bem feito, bem feito. Você quer que eu te mostre aqui o que a gente conversou? Então, você não sabia? Tá desorientado. Você tem que ter uma paciência fora do normal, não é? Tem. Daniel, eu quero que você me fale aqui, então. Uma pessoa que é idosa e ela quer começar, e ela não quer esperar ter um trauma ou algum problema que a ortopedia atenda, ela pode te procurar? Pode, deve me procurar. O paciente idoso, ele é um paciente especial, porque ele é um paciente que, na grande maioria das vezes, ele já está passando por um processo de diminuição de força, diminuição de mobilidade, alteração da rotina, né? E a gente consegue reverter isso. A gente consegue fazer com que esse paciente ele tenha uma rotina mais saudável, às vezes ganhar massa muscular, né? Lógico, acompanhando também com o profissional da educação física, um nutricionista, mas a gente consegue mostrar isso para ele. Às vezes a gente consegue prevenir fraturas, né? Se faz um diagnóstico que esse paciente ele já tem uma propensão maior a ter fratura, a gente consegue fazer esse diagnóstico, começa a tratar. Então, o paciente idoso é um paciente especial que deve procurar um médico do esporte. Paciente que ele merece um acompanhamento, né? Infelizmente, a grande maioria das vezes dos pacientes idosos que me procuram são pacientes que já são saudáveis, né? São aqueles pacientes idosos que já fazem exercício físico e me procuram para ter um acompanhamento em relação à rotina de exercício. Mas aqueles pacientes que não fazem exercício, né? Que têm o desejo de melhorar a qualidade de vida, evitar lesões futuramente, esse paciente também pode me procurar, com certeza. Isso é importante, porque às vezes a pessoa lá é sua paciente, seu paciente ali, e ela não sabe que ela pode levar o pai, a mãe, o avô, ela pensa assim, não é, isso aqui é só para quem está treinando, ou para quem está super ativo, e é uma enganação. E daí dentro dessa questão, no outro extremo, uma criança obesa, ela pode te procurar, porque esse pai, essa mãe às vezes já tentou no nutricionista, não deu certo, às vezes aquela família não consegue ter uma vida saudável, ou é uma criança que tem predisposição.
Você também consegue ajudar essa criança? Sim, eu tenho pacientes que são crianças, né, que são obesas, ou que também já fazem exercício físico, e que a gente faz um acompanhamento para prevenção de lesões, orientação do ponto de vista quais exercícios fazer para ter maior gasto calórico, e ao mesmo tempo fazer com que essa criança ela se sinta motivada. Porque às vezes você fala assim, a criança, você fala pro pai, não, ela tem que fazer exercício físico, né? E só que é muito difícil, porque se a criança ela não se sentir motivada, ela não vai fazer exercício físico. Então, quais são os esportes específicos que eu posso levar a criança para que ela se sinta mais motivada? Então, geralmente são esportes coletivos, né? Então, geralmente são pacientes que eu tendo a orientar os pais para que leve essas crianças para fazer esporte coletivo, porque o esporte coletivo, o futebol, o handebol, o vôlei, o basquete, são esportes que gera maior motivação na criança, porque existe a questão lúdica do esporte, a questão da competição, né? A questão neurológica, porque ela precisa desenvolver uma habilidade relacionada ao esporte. Então, os esportes coletivos eles são ótimos para esse tipo de paciente, para o paciente que é criança e deseja um processo de emagrecimento. Muitas vezes o pai acaba levando para natação ou coloca o paciente para fazer caminhada, né? Imagina uma criança fazendo caminhada, é algo super maçante para ela. Ela não vai conseguir, não vai seguir, vai se sentir desmotivada e muitas vezes pode até gerar um trauma. A pessoa que está obesa, ela sabe que ela tá acima do peso. Ela pode colocar um tênis e sair correndo no aeroporto? Poder pode. Mas não é o melhor a ser feito, né? Na realidade, se ela está obesa, ela já tem um fator de risco cardiovascular maior. Então, esse é o paciente que ele tem que antes saber se ele tem algum problema do ponto de vista cardíaco, né? Então, são pacientes que muitas vezes eu peço uma avaliação cardiológica antes, né? Antes dele iniciar um programa de exercício. Aí, para o paciente obeso, existem atividades que também vai levá-lo a um gasto calórico maior e que, ao mesmo tempo, vai gerar menos lesões. Então, a corrida não é um esporte que vai ser legal para esse paciente, né? Às vezes, uma bicicleta, alguma outra atividade com impacto menor seja mais interessante, né? Porém, eu sempre costumo dizer assim, mas tem muito paciente que às vezes me procura que ele está adaptado já a algum esporte, por exemplo, paciente obeso, que o prazer da vida dele é correr, né? Por mais que, às vezes ele passa no ortopedista, o ortopedista fala, para de correr porque isso vai te machucar, Prazer estranho esse, né? Mas tem. Tem, né? Tem. Às vezes tem o paciente idoso que já tem uma artrose e gosta de caminhar e passa no ortopedista, o ortopedista fala, não, você tem que parar de caminhar porque senão isso vai te prejudicar. Na verdade, quando esse paciente ele já está fazendo uma atividade física que ele já está adaptado, aí, por mais que isso possa vir a talvez prejudicá-lo do ponto de vista articular, se isso está fazendo bem para ele do ponto de vista cardiovascular e psíquico, o interessante é que ele mantenha, né? Você nunca deve falar para o paciente, não, para de fazer esse exercício porque isso vai te prejudicar. Eu costumo dizer que eu prefiro que o meu paciente tenha um problema no joelho do que um problema no coração. Então, se ele está adaptado, se ele gosta de fazer a caminhada dele, se ele é isso que ele quer fazer, ok, vamos em frente, a gente vai acompanhando, as dores que você for sentindo a gente vai tratando, mas é mais interessante que ele faça isso, porque eu pego muitos pacientes que, às vezes eles, como eu também sou ortopedista, às vezes eu pego o paciente que ele passou pelo ortopedista, o ortopedista falou, você tem que parar de caminhar, e era a única coisa que ele fazia, né? O paciente fica depressivo. Eu tenho um relato de um paciente que tinha uma hérnia de disco, e esse paciente ele passou por um ortopedista, o colega falou que ele nunca mais ia poder correr na vida. Ele chegou para mim e falou, doutor, eu nunca mais vou poder correr na vida. Eu falei, não, você pode correr amanhã, você faz isso já há tanto tempo. Ele começou a chorar, porque ele viu que ele podia. E até hoje, toda vez que eu passo lá no aeroporto, dependendo do horário do dia, tá lá ele lá correndo, do jeito dele, com as dificuldades dele, mas tá fazendo aquilo que lhe dá prazer e fazendo um bem para a cabeça, para o coração dele, ainda que para a coluna não seja tão interessante, né? Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que pelo fato do paciente ter um problema ortopédico, ele não pode fazer uma atividade se é a única atividade que ele gosta de fazer. Já dá a sentença, né? Não exatamente. Pode nunca mais. Já sentencia o paciente ali, fala, você não vai nunca mais poder fazer isso. E a grande maioria desses pacientes, eles não vão procurar fazer outro esporte, né? Porque eles já procuraram. Eles já tentaram e não conseguiram, não gostaram. E eles se viram realizados fazendo aquilo que eles estão fazendo, né? E aí se você fala para ele que ele não pode, aí que desanda tudo. A gente até chegou a falar nesse assunto quando você esteve no Papo de Boleiro. Exato, e eu contei da história que há muitos anos atrás minha mãe tinha uma dor insuportável, vivia à base de Dorflex.
Eu lembro que eu marquei uma consulta com um cliente do banco, Dr. Bruno Junqueira, que é uma referência em São Roque. E eu lembro que nós fomos lá e ele foi um dos primeiros que eu tive contato, já com... Eu atribuo essa característica a médicos extremamente estudiosos e modernos. Por mais que ele já fosse um senhor, mas ele descobriu que minha mãe tinha uma descompatia degenerativa e ele falava assim, a única coisa que vai tirar a sua dor é musculação. Nada vai tirar a sua musculação. Vai tirar a sua dor. Só musculação. Você pode continuar tomando remédio, vai chegar uma hora que o remédio vai tomar, vai continuar com a dor, e a dor dela era insuportável. E ela desenvolveu isso por conta do trabalho e é irreversível, né? Sim. E eu tenho escoliose, e eu já cansei de ouvir de especialistas falando para mim, a única coisa que vai tirar sua dor é a musculação. Então, eu percebo que o esporte, ele também faz isso, né? E para finalizar, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, de pessoas que possuem limitação, porque hoje em dia a gente tá tudo meio que pindaíba, né, Daniel? É escoliose, é um problema no cotovelo, é uma coisa que você não tratou, todo mundo tem uma dor. É muito engraçado, você chega na academia, os personal falam assim, o que você tem de problema? Que já sabe que vai ter problema, né? Eu, por exemplo, tenho escoliose, eu tenho hipoglicemia, é uma bênção. É uma maravilha, entendeu? E daí, a pessoa, tem gente que usa de muleta, mas tem gente que mal sabe que o esporte que vai livrar ela daquela dor, né? A gente falou de muitas pessoas que se curam de problemas psíquicos, né? Porque regulam uma série de coisas, mas de dores mesmo, dores na coluna, gente que tem tendinite, e não, eu já ouvi isso. Gente, eu não posso parar a musculação porque eu tenho tendinite. Se eu parar a musculação, e o que se pensava da tendinite? Você não pode mexer, você tem que deixar mobilizado. Isso mudou mesmo? Mudou bastante, né? Na verdade, já existem inúmeros estudos mostrando que a mobilidade precoce para esses pacientes que têm algum tipo de lesão, ela é favorável no prognóstico, né? Ou seja, melhora o tempo de tratamento do paciente, mostrando que o fortalecimento é o melhor fator preventivo para lesão, né? Então, se você tiver músculos mais fortes, menor a chance de você vir a ter lesão, né? Óbvio que quando o paciente ele tem um processo inflamatório agudo, esse paciente ele tem que passar por um processo de repouso, mas isso não quer dizer que ele tem que parar de fazer o esporte, né? Existe uma questão psíquica também relacionada a isso, que o paciente muitas vezes ele faz o esporte libera neurotransmissores relacionados ao prazer, isso ajuda também no processo de dor, diminuição da dor, então existe uma série de coisas. Então, para a gente finalizar aqui, aproveitando, eu vou contar uma história real, que não é exatamente isso que a gente está falando, mas que tem tudo a ver. Existe a história de uma paciente que ela tinha um diagnóstico muito grave e que ela ia no médico, e o médico, sempre que atendia ela, falava que ela estava muito bem. Não, a senhora está muito bem, a senhora vai viver muitos anos. E a paciente sempre ia muito bem, realmente. Até o dia que esse médico, por um motivo, ele precisou faltar no dia da consulta dessa paciente. A paciente, ela passou por outra consulta e quando o médico assistente ali, o substituto, atendeu ela, ele olhou assustado para ela e falou, nossa, mas você está aqui assustado, mas você não tem essa doença tão grave? Eu achei que você já estivesse morta. E a paciente, sem saber de nada, ficou assustada. E aí o médico, esse médico substituto pegou e falou, não, porque a senhora tem uma doença extremamente grave, que inclusive a gente fez todo um seminário a respeito disso aqui e tal. A partir daí essa paciente simplesmente definhou, né? Então, simplesmente a maneira com que você aborda o paciente, trazendo a ele, resgatando ele, incentivando, fazendo com que o paciente se sinta bem, isso muda inclusive a maneira com que o paciente vai viver, né? Então essa história é muito legal justamente porque ela sintetiza isso que a gente acabou de falar. Se você incentiva seu paciente, se você faz com que o seu paciente se sinta bem, incentiva ele mesmo, por mais que ele tenha um tipo de lesão, algum problema, e ele consegue fazer esporte, consegue fazer uma atividade física, isso com certeza vai fazer com que ele viva muito melhor. Perfeito. Bom, a gente não esperava menos, a gente já está acostumado, né? A gente já sabe que você é incrível, um profissional sensacional, extremamente disposto. A gente vê que você ama o que você faz, você ama pessoas. E o que eu posso tirar aqui diversos pontos, né? Não tem como, acho que o Lucas vai ter que fazer uns 37 cortes, né, Lucas? Mas eu digo assim, o que eu percebo é a pessoa ela ter um nível de respeito. Às vezes a pessoa fala assim, é porque é amor próprio. Eu falo que é um respeito com um todo.
Então, às vezes, você não tem amor próprio, às vezes você não desenvolveu a habilidade de se cuidar, porque na sua cabeça ali você foi ensinado que a sua mãe deixava de se cuidar para cuidar de você ou cuidar do marido, e na sua cabeça você acha que você tem que cuidar só dos seus. Então, eu acredito que isso é uma coisa que você também pode usar para se cuidar, porque você não quer partir e deixar um filho, você não quer partir e causar uma dor na sua mãe, no seu pai. Então, não faça por você. Faça pelos outros, tá tudo bem também, se não é por você. Faça pelo teu filho, faça pela tua filha. Às vezes eu ouço gente falar assim, Deus me livre ficar numa cadeira de rodas para os meus filhos cuidarem de mim. Tá, mas o que você tá fazendo para não estar nessa cadeira de rodas? Né? Então, o que você tá buscando para não dar esse trabalho que você tá dizendo que você vai dar para os seus filhos? Então, isso é de responsabilidade nossa. Então, sim, se você tem um amor próprio, se você tem respeito consigo mesmo, ótimo. Você já tá numa parte aí boa. Mas às vezes você só vai desenvolver isso quando você começar. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, porque eu não tenho propósito, eu não tenho missão. Eu entendo isso é frustrante. Às vezes a pessoa não consegue se amar. Então, ela tá com um corpo que ela não tá feliz, ela já é sedentária. É difícil você chegar para essa pessoa e falar assim, acorda pra vida. Não, ela precisa do primeiro passo. Então, vai por amor, vai para agradar alguém, vai para se sentir melhor numa roupa, mesmo que seja por estética, não importa, não espera vir a doença, não espera vir a sentença, né? Então, eu tiro essa informação daqui de hoje e se preocupar em querer algo para mim. Então, é o meu corpo, é a minha rotina, é a minha vida, e quem vai entender isso é só o meu médico, né? Perfeito. Muito obrigada, de verdade. Sempre é uma honra, tem que vir no Lifestyle agora. Se vier aqui, doutor Daniel Arteaga, ficar só falando de futebol, porque já veio no podcast de futebol, já foi, tá? Agora aqui é o de saúde. Não, olha, doutor Daniel, se eu ficar aqui feita e ficar você e o Flávio não me dando atenção, eu vou ficar chateada. Ah, não, eu quero vir sim. Inclusive, eu acabei de ter uma informação privilegiada do Flávio. Há uma esperança. Há uma esperança que, se eu contar aqui, vai estar amanhã em todos os noticiários futebolísticos. Mas qual é o time que você torce? Flamengo. A dica. Jesus. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, foi um prazer, espero que tenha mais convites. Muito obrigada, haverá sim. Muito obrigada. Tchau, tchau.